E aí pessoal, continuando nossa série aqui do canal, hoje a gente vai ver ideias de como melhorar a torre. Então, nas aulas anteriores a gente viu como melhorar tanto o bispo, que o bispo precisa de diagonais abertas para trabalhar bem, e tanto o cavalo, que precisa de postos avançados, casas protegidas por peões, para realmente ficarem perto do centro, né, para ficarem úteis. A torre precisa de colunas abertas para trabalhar bem. Então, aqui nessa posição, o branco consegue melhorar a torre de F1 jogando torre 1, colocando a torre na coluna aberta. E por quê? E qual é o objetivo principal da torre estar indo para a coluna aberta? Ela tem o objetivo de invadir a sétima ou a oitava fileira em alguns casos, na posição do adversário. Porque, por exemplo, depois que o preto joga a torre G8, torre E7. E aqui em E7, a torre ataca os peões, todos os peões que estiverem na casa inicial ainda. Tá? E além de limitar o próprio rei das pretas, o rei das pretas não consegue subir de uma maneira tão simples assim. Então, na luta por uma coluna aberta, a gente trabalha com alguns elementos. Então você pode usar alguns postos avançados na coluna aberta. A gente vai ver uma partida que vai mostrar as três ideias pra gente. A gente pode controlar a casa de entrada na coluna aberta e tentar dobrar as torres na coluna aberta. Tá? Então vamos ver essa partida. O branco jogou D4, cavalo F6, cavalo F3, E6, bispo G5. O branco jogou um ataque torre e o preto jogou com D5 aqui. E3. Então a ideia das brancas aqui é simplesmente tirar as peças sem muito estresse. Veio B6, cavalo D2. Então aqui... E aqui também mostra um exemplo de bispo bom, né? Então se a gente parar para pensar, se o branco jogasse E3 aqui direto, que é outro sistema, o bispo de C1 seria uma peça potencialmente ruim, né? Então por isso o branco joga o bispo para G5 primeiro, antes de jogar para E3. Então ele coloca os peões na mesma cor do bispo, só que o bispo já está para fora da cadeia. Coisa que o preto não conseguiu fazer, né? Mas não é o fim do mundo. O preto vai tentar jogar com B6 e colocar o bispo em B7. Então veio o cavalo D2, bispo B7, cavalo E5, bispo E7 e agora bispo D3. Então a gente viu também naquela partida do Pillsbury que fez um plano semelhante, né, com o cavalo E5 seguido de F4. Aqui o preto jogou um lance diferente, que é cavalo de FD7. Um lance totalmente normal seria roque ou cavalo de BD7 aqui, até C5 mesmo, para lutar pelo centro. Então seguiu o cavalo de FD7. O branco aqui também teria a opção de jogar bispo por E7, dama por E7. E agora que ele trocou os bispos de casas pretas, ele colocar os peões nas casas pretas, para justamente suprir a falta desse bispo. Era uma ideia, mas ele preferiu manter os bispos com o bispo F4. E aqui o preto jogou com o bispo D6, que é uma pequena imprecisão já, porque o branco poderia jogar um lance como dama G4 aqui, aproveitando que o cavalo não está mais em F6. E aí ele teria que jogar G6, e aí esse G6 enfraquece muito as casas pretas, né? Tem muitas fraquezas em volta agora. Tem muitas fraquezas em volta, né? Então já seria um ponto positivo para o branco aqui. Então, por exemplo, o bispo H6 para evitar o roque, A6 e F4. Fortificando o cavalo aqui. E o branco tem uma posição muito boa. Mas o branco prefere jogar com o cavalo de DF3. E aí o preto jogou F6 para expulsar o cavalo. Toma em D7, dama toma D7. Roque, bispo por, peão por. Roque, C3. E aqui o preto tinha uma oportunidade muito boa de fazer uma ideia, de conseguir fazer uma troca que ajudasse, né, a posição das pretas. Mas se você quiser parar para pensar aqui, seria o momento. Então aqui, na partida, o preto jogou dama D6 para atacar o peão de F e ao mesmo tempo liberar a casa de D7 para o cavalo. Mas aqui, pensando naquela ideia de peças boas e peças ruins, o bispo de B7 é uma peça que está meio limitada, né? Porque tem um peão na frente dela e ele não tem uma diagonal aberta para ir. Em compensação, o bispo de D3 é uma peça muito boa, que já que ele está numa diagonal muito livre, né? Em duas diagonais até. Ele tem um bom controle. Então, aqui uma ideia para o preto seria o lance, eu vou mostrar, seguiu dama D6, G3, e aqui uma ideia para o preto seria o lance bispo A6.
justamente para trocar o bispo de casas brancas. E assim tentar resolver um dos problemas da posição, que era uma peça que não estava muito bem colocada. Claro que isso não igualaria a partida, né? Porque depois de bispo por cavalo por dama d3, o cavalo teria que voltar para b8, mas... E aqui o branco tem uma grande vantagem no desenvolvimento, né? Todas as peças estão no jogo já. E aqui o preto ainda teria que jogar cavalo d7, torre de e8. Mas resolveria um dos problemas que o preto tinha. Mas aqui o preto preferiu jogar com cavalo d7, veio dama c2, armando uma bateria lá no peão de h7. E aqui o preto jogou com h6, que é um lance que enfraquece muito as casas brancas, né? E se a gente parar para pensar, o bispo que era para defender as casas brancas está lá do outro lado do tabuleiro. Então, uma ideia melhor aqui seria o lance f5. Para tampar aqui, matar o bispo de d3, matar certa mobilidade do bispo de d3. Mas, claro que não resolve todos os problemas das pretas, né? Porque agora aquele peão de e6 aqui está muito fraco, um peão que a gente chama de atrasado. Então a gente consegue atacar aquele peão e ele está numa coluna aberta ainda, né? Sem contar a casa de e5 aqui, que pode ser um problema. Então, por exemplo, bispo b5 e o preto joga um a6 aqui, bispo por d7, dama por d7, cavalo e5. E aqui a gente tem uma situação de cavalo bom contra bispo mau, né? O bispo está bloqueado pelos próprios peões e o cavalo está numa casa fraca, protegida pelos próprios peões, tá? Mas a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente. Então seguiu com h6, torre f1, torre f8, e aqui o branco jogou torre e3, com a ideia de dobrar as torres na coluna semi-aberta, né? Semi-aberta porque tem um peão do adversário nessa coluna. Então a ideia é jogar torre de a e1 e começar a pressionar o peão de e6. E aqui o preto jogou com e5, que é um lance que enfraquece ainda mais as casas brancas. Mas ele está tentando lutar por contra-jogo no centro, né? Ele está tentando lutar por atividade também. Uma ideia melhor seria o lance cavalo f8, justamente para cobrir as casas brancas e também defender o peão de e6. Mas aí veio e5, jogou bispo h7, cheque, rei h8 e agora torre de a1, colocando assim, terminando o plano, né? Outra ideia aqui seria o lance cavalo h4 direto, já com ideias de cavalo g6 ou cavalo f5, justamente controlando aquelas casas fracas, né? Mas aí seguiu torre de a1. Outra ideia aqui também era bispo g6 direto, torre e7 e aí cavalo h4. A torre tem que ficar tipo em e7 aqui mesmo, porque se ela vem para f8, o peão de e5 tá meio estranho aqui. Na verdade ele tá caindo já, né? Então ele precisa ficar lá em e7. Só que aí vem cavalo h4, com a ideia de cavalo f5 aqui. E aí não é tão fácil defender essa ameaça. Então, por exemplo, depois de dama c6, cavalo f5, torre e6, bispo f7 e a torre das pretas ficou presa, né? E aqui o branco acaba ganhando material direto. Então veio h8, mas aí o branco preferiu jogar com torre de a e1 mesmo. O preto jogou e4 para tentar fechar a coluna e ameaçou o bispo lá em h7 também, não vamos esquecer disso. Então veio o bispo g6, atacando a torre primeiro. Então não dá para tomar em f3. Seguiu torre de d8, cavalo h4, indo para f5. Cavalo f8, atacando o bispo, então não dá para jogar cavalo f5 ainda. Então aqui o branco tomou a decisão de jogar o lance f5, protegendo o bispo e criando algumas casas fracas ali na posição das pretas. E aqui o preto jogou com bispo c6, com a ideia de jogar bispo e8 aqui. E tentar trocar os bispos de casas brancas, né? E ao mesmo tempo também, em algum momento, ele pode ajudar ali a levar as torres para casa de e8 também. E aqui o branco usou uma ideia muito legal, que foi o lance f3 aqui. Justamente para abrir a coluna para as torres. Porque se ele não consegue abrir essa coluna para as torres simplesmente vão ficar muito mal colocadas aqui, porque eles não estão numa coluna aberta. Então, jogou f3 justamente para abrir a coluna E. Aqui o preto jogou com peão por, abrindo a coluna E. Veio dama f2. Uma ideia interessante aqui era a torre e6. Então, e aqui é aquela coisa, né? Usar o posto avançado na coluna. Então aqui tem uma casa fraca na coluna aberta. Então o branco pode usar essa casa de e6. E aqui o ponto tático é qual, né? Se ele toma em e6, a gente joga f por e6.
E aí a gente acabou trocando uma vantagem, né? A gente fechou a coluna, mas agora tem um peão passado promovendo. E olha a importância desse bispo de G6, né? Controlando a casa de E8. Então, por exemplo, A5. Bispo F7, ameaça no cavalo G6 e aqui está levando mate já o preto. Isso já demonstra a fraqueza nas casas brancas, né? Mas jogou dama F2 aqui. E aqui jogou cavalo H7. E aqui é um bom momento para vocês pausarem o vídeo e se perguntarem o que vocês jogariam. Então, espero que vocês tenham pausado o vídeo. E assim, a posição do branco continua melhor de qualquer forma, assim, eu acho. A não ser que ele jogue tipo dama G2 aqui. E aí sim a posição do branco fica ruim. Mas, uma ideia que chamaria a atenção seria o lance torre E6 aqui. Justamente com a ideia de usar o posto avançado para tomar a coluna. Mas aqui permitiria o preto jogar uma ideia que ele tinha ameaçado, que era o lance cavalo G5. Atacando a torre, mas não só atacando a torre, ameaçando o cavalo H3 duplo. Então, por exemplo, depois de torre por D6, cavalo H3 cheque, rei H1, cavalo F2, rei G1, cavalo H3, rei H1, e aí C por D6. E o preto tá com uma torre a mais, né? E caso o rei das brancas for para F1 para defender a dama, sobra um bispo B5 cheque, torre E2, F toma E2, rei E1, cavalo F2, torre D8, torre D8 e aí rei F2. E aqui o preto fica com uma qualidade a mais. Pensando nisso, o branco resolveu jogar bispo para H7, para não deixar o cavalo chegar em G5 de jeito nenhum. Veio o rei para H7, e aqui de novo, mais um momento para vocês pensarem aí. Então, espero que vocês tenham parado para pensar. E aqui de novo, o branco deveria ter jogado torre E6, usando o posto avançado na coluna aberta, para começar a incomodar as peças do preto. E aqui, lembrando do objetivo, né? O objetivo de ocupar uma coluna aberta é invadir a sétima fileira. Então, depois de dama D7, a gente jogaria torre E7, finalmente invadindo a sétima fileira e mirando no rei das pretas ali já. Tanto que depois de dama C8, já tem os temas táticos rolando depois de torre G7, rei G7, torre E7, rei F8, cavalo G6, rei G8 e dama E3. Opa, dama E3 não. Dama F3, né? Para dama H5. Dama E3 leva a dama toma F5 aqui. E aí quem tá atacando é o preto. Mas aqui o branco jogou com dama toma F3. E aqui o preto usou uma ideia muito interessante. Quando você estiver lutando por uma coluna aberta, mas o cara já estiver dobrado, uma ideia legal de você fazer é você trocar as peças maiores, as peças pesadas, né? Que seriam as torres e a dama. Porque, pensando na coisa, cavalo e bispo não são tão úteis numa coluna aberta. As torres, principalmente, são as peças úteis aqui. Então, aqui o preto está tentando trocar as torres na coluna aberta justamente para diminuir a pressão. E aqui o branco jogou dama H5, que não é um lance tão bom assim. Se torre por... Então, só para ilustrar aquela parte de neutralizar, aqui depois, se trocar tudo, o branco não tem mais como usar essa coluna, né? Então, por exemplo, dama E2, a gente joga bispo F7 mesmo. E aí? Você não tem mais como usar, né? As torres que são extremamente úteis aqui para invadir usar uma coluna aberta. Mas aqui o branco deveria ter jogado torre 6 de novo, usando o maldito posto avançado, né? Então, e aí, por exemplo, depois de dama D7, dama G4 aqui com algumas entradas em G6 e o branco tem uma posição superior. Mas aí se tomasse em E6, e aí F toma E6 de novo, criando o peão passado, liberando a casa de F5 para o cavalo, e as casas brancas estão bem fracas, né? Tá vindo dama F5 e tal. Veio dama H5. E aqui o preto que errou, né? Porque se vocês pararem para pensar, o branco tem um posto avançado em E6, mas o preto também tem um posto avançado em E4. Então aqui torre E4 era o lance. Opa, torre E4, mouse sleep, torre E4 era o lance, justamente para diminuir, para neutralizar a pressão aqui em cima da coluna aberta. E aí o preto está jogando torre de A E8 no próximo. Então, por exemplo, torre E4, D por E4, e aqui o preto já conseguiu resolver boa parte dos problemas, né? Mas aqui o preto jogou com torre toma E3, torre toma E3, e aí o preto jogou dama D7 para preparar o lance torre E8. E aqui a última oportunidade, a penúltima oportunidade, na verdade, o branco jogou com dama E2 para tentar jogar torre E7 e invadir a coluna. Mas aqui
de novo, teria que ter preparado para entrar na sétima fileira, com o lance cavalo G6 aqui, ameaçando torre E7. E se o preto jogar torre E8, torre E7 igual, porque não dá para tomar em E7, né? Se torre por E7, cavalo F8 cheque, aproveitando um tema tático. E aí, por exemplo, depois de torre E7, dama D8, cavalo F8 e o preto já levou mate aqui, né? Só para ilustrar os perigos da posição ainda. Torre por F8 e aí dama G6, rei G8, dama G7. Mas aqui, voltando um pouco, o branco jogou dama E2, veio torre E8. E aqui, a última realmente oportunidade da partida era o branco jogar torre E6 aqui. E justamente, finalmente usar o posto avançado. Mas aqui ele jogou rei F2 e depois de torre por E3, dama por E3, dama E8, dama toma E8, bispo toma E8, eles acordaram um empate. Então, eu gosto bastante dessa partida aqui, que ilustra muito bem o fato a batalha por uma coluna aberta, né? Então, só vou voltar um pouco aqui, só para dar aquela passada geral. Então, abriu a coluna. Legal também o ponto que o preto deixou passar, com o lance bispo A6, né? O enfraquecimento das casas brancas aqui. E aqui a dobrada para pressionar o peão G6. E aqui, finalmente, quando o branco abre a coluna E, e ele tem 15 milhões de oportunidades de finalmente invadir em E6, né? E aí a ideia também de trocar todas as torres para neutralizar a pressão que o preto fez, né? Depois de torre E8. E aí eles preferiram empatar esse final, que ainda assim parece ser bom para o branco. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha dado várias ideias para vocês usarem nas suas próprias partidas. Vejo vocês no próximo vídeo.